E eu quero já falar para vocês de um título que Deus colocou no meu coração logo hoje pela manhã. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor. E é exatamente esse título. Em toda e qualquer situação, Deus nos ama. Em toda e qualquer situação, Deus nos ama. Queridos, Deus sempre desejará o nosso bem. Até mesmo quando Ele permite situações contrárias à nossa vida, para aplicar o seu tratamento em nós. Ele quer que nós possamos ser a sombra dEle aqui na terra. E Ele quer que nós passemos a entender o plano perfeito e agradável da vontade dEle para cada um de nós. Exatamente isso, queridos. Conforme diz na palavra do Senhor, tudo concorre justamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nesse momento eu faço a você a primeira pergunta: será que você tem amado verdadeiramente ao Senhor? A cada dia da sua vida, você só tem se lembrado dele. Em dias desse movimento, eu preciso de um milagre. Ou quando somente as coisas boas acontecem na sua vida, queridos. Olha, meus irmãos, se nós perdermos a presença do Senhor de vista e questionar o amor e o cuidado do Senhor para conosco, significa que nós estamos dando espaço para que o Satanás, junto com seus anjos e potestades, consigam tirar o proveito de tudo aquilo negativo que sai da nossa boca. Precisamos entender, meus irmãos, que tudo que nós iremos falar, independentemente daquilo que nós estamos passando, nós devemos ter o cuidado e não nos esquecemos que Deus jamais nos abandonará. Assim como nós cantamos agora, Deus nos ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Por isso que independentemente de quem você é, do quanto você tem ou o que você faz, Ele ama você inteiramente, porque Deus é amor em todo o tempo. E o Senhor, Ele afirma claramente que os seus planos para nós, os seus planos para nós são de bem e não de mal. E aqui eu quero levar você à palavra do Senhor, dizendo a você que nos dias em que a nação israelita, ela foi levada ao cativeiro babilônico, por causa da sua desobediência, muitos começaram a pensar que Deus só queria lhes fazer o mal. Então eles começaram a criticar. Então eles começaram a murmurar, porque eles não entendiam o momento e o processo em que eles estavam passando. Mas na verdade, o Senhor queria moldá-los e corrigi-los para o próprio bem deles. Queridos, muitas vezes quando estamos passando por uma tribulação, por um problema, e às vezes a gente acredita somente que existe um único propósito, que é fazer-nos parar, que é fazer com que o diabo, com as suas armas, ele possa minar a nossa fé. Mas muitas vezes as provas que vêm ao nosso redor, que surgem à nossa volta, são para o nosso tratamento. E muitas vezes nos esquecemos, se fizermos algo,
possamos passar por aquilo. E muitas vezes nós acabamos jogando toda a culpa no diabo. E nos esquecemos muitas vezes que em muitos momentos passamos por várias situações, porque não estamos na direção que Deus quer que nós estejamos. E que nós não estamos sonhando os sonhos de Deus, ou caminhando os caminhos que Deus trilhou para cada um de nós. E isso é um perigo. E o povo israelita não conseguia entender os propósitos daquela prova, daquela caminhada. Pois bem, queridos, Deus estava tratando com eles para o próprio bem deles. Porque depois daquela correção e daquele tratamento, viria a intervenção divina na situação que eles estavam enfrentando, naquele cativeiro. Sabe que muitas vezes quando nós estamos atravessando uma forte tribulação, a primeira coisa que a gente faz é gritar pelo nome de Cristo. Deus me ajude, Senhor, me tire disso. E querer se livrar. Assim quando o filho, muitas vezes quando a mãe chega para ele e diz: olha filho, não mexe aqui, não quero que você faça isso, porque isso pode quebrar, não mexe, deixa no lugar, porque se quebrar, eu vou ter um prejuízo. E de repente a mãe, ela vira as costas e vai fazer os afazeres de casa, e de repente vem aquela criança com aquela mão abençoada, e ao invés dela ir para qualquer lugar, ela vai exatamente onde a mãe disse para não ir. E aí ela acaba quebrando. E a primeira coisa que a criança faz, começando a ter um entendimento daquilo que está prestes a acontecer com ela, é gritar, é chorar e dizer: mãe, para que a mãe possa olhar para ele e dizer: calma, não chore não, você se cortou, como é que você está? Para que o foco daquele problema e daquela situação, ela se transforme. Queridos, muitas vezes fazemos assim com Cristo. Muitas vezes fazemos da mesma forma com Deus. Às vezes nos metemos em cada situação da nossa vida, e quando estamos atravessando uma tribulação, nós acabamos gritando: Deus, e agora? Me ajude, Senhor, é o diabo. Mas muitas vezes, assim como a criança, nós estamos provocando as ações contrárias em nossa vida. Precisamos ter um cuidado para que possamos entender a perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nossas vidas. E quando nós começamos a perceber os caminhos de Deus, a gente evita estar mexendo onde não deve, a gente evita caminhar onde não pode, a gente evita sonhar aquilo que não é para nós. Precisamos entender os propósitos de Deus. Por isso que o povo israelita estava passando por tribulação, porque eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram do Deus grandioso, a qual a nação deles pertencia, e começaram a murmurar. Deus já tinha dito que o cativeiro tinha um tempo estabelecido, e que nesse tempo o seu povo aprenderia a buscá-lo e invocá-lo. Significava dizer que aquele povo já tinha se esquecido de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos de Deus? Quando as coisas aparentemente estão boas, está tudo certo e a gente caminha bem, e aí a gente para de buscar, a gente para de orar, e aquele momento de devoção que a gente tinha antes, aquele momento de comunhão que a gente tinha com Deus, não somente na igreja, mas dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, ele começa a ser evitado, porque está tudo bem. O povo israelita estava passando por momentos difíceis daquele cativeiro, porque eles tinham se esquecido de Deus. Por isso, queridos, vamos entender a profecia de Jeremias, que nos revela isso aqui. Está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 14.
Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus estava chamando a atenção daquele povo, que eles não eram qualquer um, eles tinham Deus, e eles tinham se esquecido do Deus que cuidava deles em todo o tempo. Mas muitas vezes nos metemos em situações em que Deus não queria. Mas temos o livre-arbítrio, queridos, a escolha. Será que isso é de Deus? Será que isso não é? Eu não sei, mas eu vou fazer. E aí a coisa começa a dar errado. E aí a primeira coisa que a gente faz é: pastor, estou passando uma prova. Dá para você orar? Dá para você jejuar sobre a minha vida? Porque eu estou passando por isso e eu não sei o que aconteceu. Irmão, sabe sim. Porque todo problema existe um começo. Deus estava querendo tratar a raiz do problema. Aquele povo tinha literalmente se esquecido de Deus. Eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Será que nos dias que nós estamos vivendo hoje, temos buscado ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração? Ou temos falado somente e não colocado no nosso coração? Será que está condizendo aquilo que eu falo e as minhas ações? Ou muitas vezes teremos que passar o que o povo de Israel passou, para aprendermos que existe um Deus que cuida de nós, mas Ele só fará aquilo se nós estivermos no caminho dEle. Queridos, enquanto nós não entendermos que nós somos de Deus, e para termos a vitória, para termos exatamente aquilo que Deus conquistou por nós naquela cruz, é necessário que nós passemos a escutá-lo. O nosso eu, a nossa carne tem que morrer, e Ele tem que viver em nós. Quando nós começamos a entender isso, aí as coisas na nossa vida começam a dar certo. Porque Deus, Ele começa a mover céus e terra para te abençoar. Sabe que para aquele povo de Israel, aquele povo israelita, aquele era um momento muito difícil. Parecia que Deus já não se importava mais com eles. E tudo o que eles queriam fazer, e tudo que Deus queria fazer era simplesmente destruí-los. As pessoas, o povo de Israel, acreditava que Deus tinha se esquecido completamente deles, que agora não estava mais nem aí, porque eles estavam passando todo aquele problema naquele cativeiro, e Deus não resolvia mais nada. Então eles acreditavam nisso, mas continuavam a sua caminhada, sem lembrar-se verdadeiramente de Deus, sem quebrantar o coração, sem cair a consciência dos erros que precisavam ser corrigidos, para se voltarem à presença de Deus. E assim como uma criança mimada, tentando barganhar com Deus, com choro, com grito, queridos, com Deus isso não funciona, e jamais vai funcionar. Isso jamais irá funcionar. Deus, porém, aqui na palavra dele enfatizou
que ele intentava o bem para a nação e que mesmo tendo corrigido e disciplinado, ele queria o bem do povo de Israel. Mesmo aquele povo desobediente, mesmo aquele povo murmurador, Deus mesmo assim queria o bem daquele povo. Queridos, Deus não ele continua sendo o mesmo, de ontem e de hoje. O amor dele não mudou de forma alguma. Ele continua sendo Deus de amor. Precisamos entender isso. Entendemos os processos que devemos passar em nossa vida para continuarmos seguindo a nossa caminhada com Jesus. O fato, muitas vezes, de você estar passando por uma forte tribulação ou por um problema grande na sua vida, isso não significa que Deus se esqueceu de você. Muitas vezes estamos num lugar do tratamento, um lugar que Deus está nos colocando para que possamos entender que Ele tem que ser o Deus da nossa vida e não nós mesmos. E a partir do momento em que nós entendemos que Ele é o Deus da nossa vida, o nosso coração se quebra diante da presença dEle e o Espírito Santo dEle começa a agir. Mas precisamos quebrantar o nosso coração, precisamos nos arrepender de todo o mal, de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Porque senão seremos fadados ao pecado, seremos fadados à derrota, seremos fadados ao erro. O povo achava que Deus tinha se esquecido deles, mas na verdade apenas parecia, pois Deus sempre quer o nosso bem. Ele jamais, hipótese alguma, intentará o mal contra as nossas vidas, pois nos ama profundamente. É lógico, queridos, que com o amor que Ele tem, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, mas Ele nunca intentará o mal contra nós. Mesmo quando Ele nos julga, Ele quer que nos arrependamos. Ele não é o diabo que nos julga, que aponta o dedo para nos destruir. Não, Ele aponta o erro para que haja um arrependimento. Precisamos entender isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que temos que andar com Jesus em todo o tempo. Aleluia. Não entendi. Aleluia. Por isso que devemos estar ligados na presença do Senhor. Estamos ligados continuamente na presença dEle. Porque Ele é amor. E o amor dEle jamais pode ser questionado. Em hipótese alguma, o amor de Deus poderá ser questionado. Queridos, em todo o Antigo Testamento, o povo de Deus, ele era instruído a louvar ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu imagino que Deus, ele queria introduzir isso na mente do ser humano, para que ele pudesse entender o quanto Ele é bom, o quanto a sua benignidade durava para sempre, e o quanto Deus tem sido bom com cada um de nós. Deus, Ele é a própria extensão da bondade, queridos, na vida de cada um de nós, e jamais agirá ao contrário.
Por isso que nós devemos segui-lo adiante. Seguir com Ele para o alvo. Que nós não possamos perder o foco. Que nós não possamos perder a visão do reino. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E o Senhor, essa noite, Ele quer dar para você um futuro diferente. Uma esperança diferente. Queridos, para muitos cristãos, a aprovação, o tratamento e até mesmo a correção de Deus não são uma demonstração de cuidado do amor, mas de abandono. Eles estão terrivelmente enganados. Em toda e qualquer situação, Deus, Ele quer o nosso bem. E Ele usa todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados. Por isso que nós não devemos perder jamais a fé. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Desde que nós andemos em fidelidade com Cristo, não dando lugar ao diabo, por meio do pecado, por meio da murmuração, tudo, absolutamente tudo, cooperará para o bem daqueles que amam ao Senhor. Embora muitas vezes não pareça, mas Deus, Ele nos ama, e o seu amor é incondicional. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.